Olá, alunos da EJA. Seja bem-vindo a mais uma aula da TV Araxá Educa. O meu nome é Carlos Dias, sou professor de competências gerais. Hoje, dentro de cultura e trabalho, nós iremos falar sobre a escrita, a invenção da escrita e a influência na sociedade. Faço uma pequena pergunta a você. Se eu pedir para você falar sobre você, de forma que eu não te conheço, ou você não tem como mandar para mim, qual instrumento que seria mais fácil? Você poderia usar um aplicativo, uma rede social, ou você poderia usar um papel em branco, como está aqui, papel em branco, uma caneta, e falar um pouco sobre você. Ou então você poderia escrever também uma história, enviar para mim, para que eu possa ler depois. Então a escrita, ela nos possibilita justamente isso. Ela nos permite nos comunicar até mesmo à distância e até mesmo registrar o meu pensamento, registrar ideias, registrar um livro através de um livro, através de uma receita. Lembra quando a gente encontra a pessoa e você fala, nossa, eu fiz um bolinho de chuva hoje, ficou excelente. E qual que é a receita? Peraí que eu vou anotar. A gente corre e anota, usa a escrita e faz essas anotações. Na escola, você que está no EJA, você precisa utilizar a escrita, você vai na aula, participa das aulas, até mesmo acompanha aqui através da TV Araxá Educa, você faz as suas anotações, até peço que você faça as suas anotações nas aulas de história, nas aulas de competências gerais, tá? Então, é justamente através dessa escrita. Usamos muito a escrita nas redes sociais, os aplicativos de redes sociais, apesar de usarmos algumas animações, desenhos, até mesmo enviar fotos, áudio, mas o principal é justamente a escrita. Então a escrita ela nos possibilita nos comunicar, a escrita nos possibilita passar uma informação, passar um pensamento, através dessa escrita. Então o que é a escrita? É uma tentativa de representar as coisas da natureza. A natureza, no sentido aqui, é tudo aquilo que nos envolve. Então, a escrita é justamente uma tentativa de demonstrar. Imagine você que eu vou vender um terreno. Eu vou falar, olha, o terreno localizado em tal rua, a medida dele, eu vou expressar a medida. Então, a escrita ela tem justamente esse significado para nós. É algo que nos possibilita essa comunicação. Imagine se você transitar numa avenida e não tiver as escritas, né? Radar à frente, pare, é necessário. Na aula, durante as aulas, numa escola, imagine você se não houvesse a escrita. Na verdade, não precisaríamos nem frequentar as escolas, porque toda a informação seria passada somente de forma oral. Nós usamos a escrita através da leitura de um livro, tá bom? Utilizado pela maioria das sociedades humanas para a transmissão de conhecimento de outras informações. Por que aqui está a expressão a maioria das sociedades humanas? Porque nem todas as sociedades utilizam da escrita. Nós temos exemplo dos nossos índios, muitas tribos indígenas que não foram influenciados pela cultura europeia, então que ainda não foram influenciados até mesmo pela nossa cultura, não utiliza da escrita. Então a escrita é algo que é a transmissão do conhecimento, mas de uma maioria das sociedades, mas não podemos dizer numa totalidade, que todos utilizam da escrita. Pessoas que não, comunidades primitivas, comunidades indígenas, não utilizam da escrita. Toda a informação que eles têm que passar um para o outro, de alimento, de preparo de alimento, de tudo, todo o conhecimento é passado de forma oral. Mas a maioria da sociedade utiliza da escrita. Para transmitir o quê? Qual que é a função dela? Para a transmissão do conhecimento e de outras informações. Pensa, todo o conhecimento que nós temos hoje, ele é possível ser transmitido porque foi registrado. Está registrado. Imagine uma receita de pão de queijo, né? Nós que estamos aqui em Minas Gerais, uma receita de pão de queijo da vovó. Por mais que a nossa mãe, ou a esposa, ou o filho possa vir a fazer, mas está lá anotadinho, né? Olha, a mistura tanto de queijo, tanto de polvilho, de leite, todo o processo está registrado. Então, é uma forma a escrita é uma forma de passar, de transmitir o conhecimento.
Mas quando que tudo isso começou? Quando que surgiu a escrita? Você já imaginou quando que o homem começou a escrever, começou a fazer os primeiros registros através da escrita? Uma forma de registro, né, uma forma de linguagem, no caso as pinturas. Aqui nós temos uma pintura rupestre, tem por volta de 40 mil anos essa pintura, e é uma forma de expressão do ser humano. Então, é um desenho? Sim, é um desenho. Mas é um primeiro registro de que o homem começou a expressar um pensamento, expressar, mostrar a convivência, o que estava enfrentando na natureza ali. Pesquisadores afirmam que a escrita ela foi feita, criada, inventada, de 3.350 a 4.000 anos antes de Cristo. Então, essas são datas. Pode ser que amanhã descubra escritas mais antigas do que essa data, mas em média de 3.350 a 4.000 anos. A ideia é que eles registram como a invenção da escrita para nós. Tá? E a escrita é tão importante que ela é utilizada como marco de divisão. Aqui, ó. Ela divide, dentro da história, do cronograma da história, da divisão da história, nós temos a pré-história, que é antes da escrita, e a história, que é após a escrita. Temos a pré-história, toda a divisão da pré-história, e a divisão da história. Então, a escrita ela é tão importante que ela ficou como marco da divisão. Da invenção da escrita para frente, é caracterizado como a história. Da escrita, os anos anteriores à descoberta da escrita, é caracterizado como pré-história. Foi criado, né, pelo menos 4 sistemas de escrita foram inventados, tá? De forma independente em época diferente. Então, esses 4 sistemas destacam-se a China, a Mesopotâmia, a América e o Egito. São os que são destaque. E temos que entender o seguinte, foram em épocas diferentes. A escrita ela não foi criada de forma uniforme em todo o mundo, não. Foram locais e épocas diferentes, esses 4 sistemas. Nós temos aqui, tá, a mesopotâmica, a escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, ela recebe esse nome de cuneiforme porque era utilizada um pequeno palito, tá? Um palito, uma hastezinha, que desenhava esses desenhos na argila e a forma de cunha. Por isso que recebeu o nome de cuneiforme. Eram utilizados cerca de 200 símbolos. Olha para vocês terem uma noção da complexidade. Eram usados 200 símbolos escritos da direita para a esquerda. Então, a imagem aqui, ó, era como se ele escrevesse daqui para cá. Tá certo? Como que era utilizada essa escrita, as primeiras escritas? Aqui nós temos um exemplo de contagem de escravo. Aqui é um contrato que está registrando, tá? Um contrato que foi feito, registrando a quantidade de escravos. Aqui está simbolizando os escravos, no caso, 3 escravos. Olha para vocês verem, um contrato social, nós, quando vamos assinar um contrato hoje, tem um monte de escrito, né? 5 páginas, 6 páginas, dependendo do contrato, são longas páginas, até mesmo um simples contrato de compra e venda, muitas coisas que... Aqui nós temos um contrato social. Esse contrato aqui, de que forma que ele funciona? É uma esfera feita de barro, e aqui está registrado o que contém dentro dessa esfera. Um exemplo que podemos colocar como contrato social. Um dos primeiros lá emprestou algumas cabras, algumas ovelhas para o seu irmão ou para um vizinho, tá? Ele emprestou. Então, dentro dessa estrutura feita de barro, era colocado as imagenzinhas, o que representava quantas cabras que eram. Um exemplo, 5 cabras, colocava 5 pedrinhas ou 5 bolinhas, representando dentro o que era esse contrato social. Então aqui vai falar que é justamente um empréstimo de 5 cabras. Para poder findar o contrato, se quebrava essa bola e conferia o número de cabra com o número de bolinha que estava ali, que foi emprestado. Então, é isso aos mesopotâmicos. Os antigos egípcios também desenvolveram a sua técnica da escrita, o que nós chamamos de hieróglifos. Esses hieróglifos eram chamados de escrita sagrada, porque não eram para todos.
os escribas que faziam os registros. A diferença dos mesopotâmicos a diferença dos egípcios para os mesopotâmicos é que os mesopotâmicos eles utilizavam tábuas de argila, né, para poder estar registrando, depois aquelas tábuas eram queimadas ao forno como forma de registro. Os egípcios, tá? Aqui nós temos um exemplo da escrita egípcia, tá? Eles utilizavam, os mesopotâmicos usavam esse pauzinho para estar fazendo o cuneiforme, a escrita cuneiforme. Já os egípcios eles usavam mais símbolos de animais, né? Um pássaro, um jacaré, ondas, para a forma de escrever. Mas qual que foi o diferencial dos mesopotâmicos para os egípcios? Os egípcios, eles começaram a utilizar o papiro. Eles deram um passo à frente. Eles começaram a utilizar o papiro. Esse papiro era feito de uma planta abundante, tá, na África. E de que forma que era produzido esse papiro? Pegava as folhas dessa planta, deixava ela secar, depois colocava em água e colocava uma camada sobre a outra. Como o papel é feito? Só que eles preparavam isso e, como diz, amassava, apertava, colava para fazer o papiro. Um exemplo aqui, ó, do papiro. Isso aqui é um papiro. Se vocês perceberem aí, você olhar bem de pertinho, você vai perceber que são fios, né, dessa planta colocada na vertical e na horizontal. Tá? Esse é o papiro. Assim a humanidade ela criou, né, colocamos esses dois exemplos da Mesopotâmia e dos egípcios, a humanidade criou vários meios para escrever. Escrever em argila, escrever em pedra, pele de animais, acredite vocês, pele de animais também era utilizada para escrever, placas de chumbo e, por fim, o papel. E poderíamos acrescentar aqui, hoje podemos usar, no caso, a tecnologia, o computador, o notebook, o nosso celular, como forma de utilizar essa escrita. Agora é com você. O desafio que eu faço para você nessa aula de hoje é justamente isso. Escreva algo, faça uma redação, conte uma pequena história, através da escrita, uma folha de papel, pega uma folha de papel e escreva, tá, essa sua história, aquilo que você quer registrar. Ou faça um comentário sobre a aula de hoje, pega e faça um registro do que você aprendeu com essa aula de hoje sobre a escrita. Em resumo, podemos entender, né, podemos concluir que foram criados em várias regiões de forma diferente e meios diferentes, né? E foram utilizados chumbo, papel, né, no caso papiro, peles de animais. Você pode estar registrando sobre isso. Aqui nós temos a fonte da aula de hoje. Desejo a você bom estudo, persistência e continue firme. Tudo bem? Até a próxima aula.